E aí, galera, beleza? Professor Dinário Dutra aqui com vocês. Nós vamos dar uma aula agora sobre comércio mundial. Bom, o comércio mundial, ele vai se intensificar a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, o comércio mundial ele tende a se intensificar. Não que, na verdade, antes de 1945, ele não era tão intenso, já existia. Mas por que vai haver esse processo de intensificação? Porque nós vamos ter aqui uma melhoria nos meios de comunicação e de transporte. Os meios de comunicação eles vão favorecer você entrar em contato com o seu fornecedor, com o seu cliente. O transporte ele vai, além de agilizar o transporte de mercadorias, de pessoas, ele também vai transportar em maior quantidade. Então, além de ser mais ágil, a quantidade a ser transportada agora vai ser maior, o que vai propiciar a chamada dispersão industrial. Então, agora eu posso pegar minha planta industrial e instalar em outro país, tá certo? Bom, então aí ocorre o processo que nós vamos chamar de quê? De transnacionalização. O termo transnacional, ultimamente, ele é mais utilizado que o termo multinacional, porque o que acontece? Uma empresa multinacional dá a entender que é uma empresa com várias nacionalidades. E a transnacional, ela é o seguinte, ela é uma empresa estrangeira que instalou-se em outros países a fim de ter benefícios trabalhistas, ambientais, tributários e dessa forma aumentar ainda mais o seu lucro. Então as transnacionais, elas vão procurar instalar-se em outros países também como forma de ficar mais próximo do seu mercado consumidor. O problema é que logo após o fim da Segunda Guerra Mundial começa a chamada Guerra Fria. E na Guerra Fria, que vai de 1945 a 1989, o mundo estava dividido entre capitalistas e socialistas. Então o comércio ele ficava restrito entre os países capitalistas e restrito entre os países socialistas. Só que com o fim da Guerra Fria, no final da década de 1980, início da década de 1990, o que acontece? Os países socialistas eles começam a passar por uma transição, né? Isso é chamado de economia de transição. Estão fazendo a transição do socialismo para o capitalismo. E dessa forma, então, agora, amplia-se, né, os parceiros comerciais. O protecionismo. Protecionismo é uma maneira que os países, né, uma forma que os países adotam para poder proteger a sua produção interna. Né? É uma maneira que eles encontraram de proteger a sua produção interna contra a entrada de produtos importados. É óbvio que o protecionismo ele vai contra o chamado livre comércio, a abertura de mercado, né? Porque a partir do momento que você está protegendo o seu mercado, você está dificultando a entrada de produtos importados. E isso é ruim, porque isso gera um certo comodismo à empresa nacional, já que ela não vai ter uma concorrência externa. Então isso pode cair a qualidade do seu produto. Isso é ruim para o mercado consumidor. Quais são as formas que nós temos de protecionismo? Nós temos o protecionismo tarifário, que são as barreiras alfandegárias. Então, o produto, para poder entrar no país, ele vai sofrer uma alíquota, né, de 100%, 150% em cima do seu valor, de forma a dificultar a entrada desse produto. Então, a primeira forma de protecionismo que nós temos é o protecionismo tarifário, através das barreiras alfandegárias adotadas nas alfândegas, né? Ou seja, nos portos, aeroportos ou nas aduanas ou alfândegas instaladas nas fronteiras terrestres, entre os países. Tem também o protecionismo não tarifário. O protecionismo não tarifário é aquele que eu não tarifo o produto, mas, porém, existem formas em termos de preço que pode promover, tá certo, esse protecionismo. Primeiro que eu coloquei para vocês aqui é a defesa comercial, que é chamado dumping, ou seja, o que é o dumping? É a prática de preço abaixo do mercado. Você vai lá, baixa o preço do seu produto a fim de inibir o quê? A concorrência. Só que é um problema, né? Se você não tiver um capital capital de giro suficiente para poder
manter esse preço, ao invés de você quebrar o seu, né, concorrente, você que acaba, tá certo, sofrendo as consequências, tá? Outra técnica, né, de protecionismo não tarifário que nós temos é a técnica, tá legal? É a outra maneira que nós temos. Onde eu tenho a questão da tecnologia. Vamos pegar, no Brasil nós temos aqui as chamadas tomadas de 3 pontas. Nos Estados Unidos são aquelas tomadas verticalizadas. Então, quer dizer, você comprar um produto de lá para cá, você tem que comprar um processo de adaptação, senão você não vai conseguir carregar o seu celular, carregar o seu notebook, tá legal? Outra forma, por exemplo, tem celular que você compra no exterior, que a tecnologia de transmissão de dados é diferente da nossa. Então, isso é um protecionismo não tarifário. Outro protecionismo não tarifário é a sanitária. Olha, está proibido entrar no meu país produtos de origem vegetal e animal, desde que não passe por uma quarentena. Só que passa por quarentena, o produto pode até estragar, tá legal? Visto que muitos produtos agrícolas, né, eles são perecíveis, tá certo? A vida útil deles é menor do que um produto, né, beneficiado, produto processado. E a outra coisa é a garantia de preço mínimo, tá? Que é quando o Estado, na verdade, ele garante a compra de um produto produzido internamente para poder jogar o preço lá embaixo e dessa forma dificultar a concorrência externa. Então são as duas formas de protecionismo que nós temos, o tarifário e o não tarifário. Os países, eles podem ter vantagens econômicas um em relação ao outro, tá legal? Quando é que um país vai ter vantagem em relação ao outro? Vamos ver, fiz uma divisão para vocês aqui. Nós temos as vantagens competitivas, né? Quando, por exemplo, você tem uma grande diversidade energética, tá? Uma matriz energética bem diversa, barata. Então, isso faz com que o seu produto ele seja o quê? Mais barato no mercado, tá legal? Mão de obra, infraestrutura, principalmente infraestrutura de transporte e comunicação, né, que agiliza o escoamento da sua produção, agiliza o contato com seus fornecedores. Então isso torna o seu produto mais o quê? Competitivo. Nós temos as vantagens comparativas, né? O seguinte, olha, vamos lá. Estou comparando aqui esse país com esse outro país. Que aqui a carga tributária é melhor, porém, nossa, o outro lado tem um mercado consumidor melhor. Ah, esse aqui, por exemplo, tem um meio de transporte melhor. Ah, mas o outro tem meios de comunicação melhores. Então, isso é chamado de vantagens comparativas. Você começa a comparar o que um está oferecendo em relação ao outro para você poder atrair aquele investimento. Vamos observar agora as mudanças, né, que nós tivemos no comércio internacional a partir, né, do fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1947, em Havana, capital de Cuba, vai ser realizada uma conferência e nessa conferência nós vamos ter aqui a implantação, né, a promulgação do Estatuto da Organização Internacional do Trabalho. Isso é um marco para combater o trabalho escravo, o subemprego, o trabalho infantil. Temos também a questão da redução de tarifas e outras barreiras não tarifárias, que é aquilo que nós comentamos, né? Ou seja, eliminar o protecionismo. Só que tem um detalhe, né, gente? Uma coisa é teoria, outra coisa é na prática. Se nós observarmos, por exemplo, os Estados Unidos ultimamente, vive uma guerra comercial com a China. E o que nós percebemos? Que a prática utilizada pelos Estados Unidos é uma barreira alfandegária. Ele implanta tarifas sobre os produtos chineses. Mas a ideia, né, dessa conferência era reduzir essas tarifas, essas barreiras, a fim de facilitar o comércio internacional. Nós temos a criação do GATT, que é o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, e vai ser ele o órgão fiscalizador desse comércio internacional, tá? Combater a questão dos protecionismos, dos subsídios. O problema é que os subsídios, na maioria das vezes, ele é desenvolvido, né, pelas nações desenvolvidas, né, que tem mais dinheiro em caixa. E o mais prejudicial para as nações pobres são os subsídios agrícolas, porque a maior parte das nações subdesenvolvidas, elas são agrícolas, elas dependem dos seus produtos agrícolas, né, para serem vendidos no comércio internacional. E quando um país desenvolvido dá subsídio ao seu agricultor, o produto agrícola produzido no país subdesenvolvido, ele perde o quê? Em competição. Todos os países terão as mesmas condições comerciais. Bom, pelo menos isso é que o GATT tem que garantir.
E nós percebemos que isso não acontece, né? Há um privilégio em relação às nações desenvolvidas. O princípio da reciprocidade comercial. Então é o seguinte, se um país promover, por exemplo, uma barreira comercial ao meu produto, eu também posso promover uma barreira comercial contra os produtos provenientes daquele país que adotou a barreira contra o meu país. Então é chamado princípio da reciprocidade comercial. Surgem as chamadas rodadas econômicas. O que são essas rodadas econômicas? São chamados ciclos de negociações comerciais, tá? Nessas rodadas, os países se encontram para poder debater o comércio internacional, para ver se um país está descumprindo regras de comércio internacional. Tudo isso é decidido nessas rodadas econômicas. Nós tivemos aqui a rodada Uruguai, tá certo? Que vai de 1986 a 1994, é uma rodada muito longa de negociações, porque tinha muitos pontos pendentes. E nessa rodada Uruguai ficou decidido a redução tarifária significativa. Porém, é como eu já disse para vocês, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Infelizmente, na prática, essas reduções tarifárias elas só ocorrem entre países de um bloco econômico. E mesmo assim, ainda existem, tá certo, barreiras contra os produtos produzidos nos países do mesmo bloco. Nós temos a rodada Marrakech, que é logo após a rodada Uruguai, ela vai ocorrer em 1994. E nessa rodada Marrakech, tá certo? Ela vai por fim àquela rodada Uruguai, que foi muito, né, muito longa, mas pena que, você vê, demorou tanto, implementa-se, mas ainda hoje nós não temos essas reduções tarifárias significativas. O GATT vai ser substituído agora pela Organização Mundial do Comércio. Por quê? Porque agora o comércio está mais amplo. Você não comercializa mais apenas produtos industrializados ou produtos agrícolas extrativistas. Você também comercializa marca, você comercializa fórmulas, você comercializa teorias e modelos de administração, você comercializa músicas, filmes, livros. Então agora o comércio ele está mais amplo, ele não fica restrito mais ao campo da indústria, da atividade agrícola e do extrativismo. Então nós vamos começar aqui a ter regras para o comércio de serviços, tecnologia e compras governamentais. E aí que entra, né, aquela questão de fortalecer o respeito às patentes, para dessa forma combater as chamadas piratarias. Começa a surgir os chamados direitos autorais, que respeitam, por exemplo, a produção de filmes, músicas, livros. Então imagina só, você vai lá, gasta milhões e milhões e milhões produzindo um filme, o cara vai lá e pirateia a sua obra. Quer dizer, o cara não gastou um centavo e daí começa, ele ganha dinheiro em cima daquilo que você criou. Então existe a chamada lei dos direitos autorais. E então vai surgir normas, né, para a propriedade intelectual e para as patentes. Na verdade, as patentes já existiam, né? Na verdade, agora vai sofrer um processo de reformulação. Patente é uma forma que você tinha de dar paternidade, né? De proteger a produção industrial. Só que agora também a propriedade intelectual. Nós temos a rodada Doha de 2001, tá? E nessa rodada Doha ficou decidido o fim do subsídio agrícola aos países desenvolvidos. Mais uma vez, vale ressaltar que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Os países da Europa Ocidental ainda, tá certo? Ainda mantém os seus subsídios agrícolas. Por quê? Porque a maior parte das propriedades agrícolas na Europa Ocidental, elas são propriedades, né, pequenas, de trabalho familiar. Então, o que os governos europeus eles temem? Eles temem o seguinte, que caso, né, ocorra, por exemplo, o fim desses subsídios agrícolas, esses pequenos produtores, eles quebrem, tá legal? E promova um processo de concentração fundiária, porque eles vão ter que vender suas terras, e essas pessoas vão começar a migrar para as cidades. Nós temos a rodada Cancún de 2003, outra rodada econômica muito importante, e aqui nós tivemos a criação do G20, que foi, né, os 20 países em desenvolvimento. Quem liderou isso aí foi o Brasil e o México, para poder entrar em negociação de igual para igual com os países desenvolvidos. Porque sempre nessas rodadas, quem davam as cartas eram os países desenvolvidos. Agora o G20 não. No G20, esses países agora vão começar a tomar decisões em bloco, tá certo? Para poder evitar a exploração que existe por parte dos países desenvolvidos.
Bom, aqui nós observamos, tá, que o fluxo, né, turístico, ele é maior nos países do hemisfério norte, como nós podemos observar, principalmente aqui no Atlântico Norte, né, entre Europa e América do Norte, no caso Estados Unidos e Canadá. Isso só foi possível, pessoal, graças à melhoria dos meios de comunicação e de transporte. Então o turismo cresceu muito. Como também cresceu muito que os fluxos comerciais. Vamos observar aqui nesse gráfico, nesse infográfico que nós temos. Olha bem, aqui nós temos o círculo, né? Esse círculo mostra o montante total de comércio de mercadorias. Então, quanto maior for esse círculo, maior é o montante, né, total do comércio de mercadorias. Você vê que aqui na Europa Ocidental, esse montante está na casa dos 40 milhões, tá certo? De dólares, tá certo? Nós podemos observar aqui, na verdade seria 400 bilhões de dólares, me perdoe. Enquanto na Ásia aqui ele é um pouco maior do que nos Estados Unidos e Canadá. O laranja é no interior da zona econômica e o azul, tá certo, é em regiões. Então observe que aqui o maior fluxo na Europa Ocidental é entre países que compõem a chamada União Europeia. Já os Estados Unidos e Canadá é entre outras regiões, como também aqui na América do Sul, como nós podemos observar. Então, galera, isso aí é a questão do comércio mundial. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esta aula.